Deus seja louvado. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler no livro de Malaquias, capítulo 4, o capítulo completo. Malaquias, o último capítulo do Velho Testamento. Aleluia. Glória ao Senhor. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, que são os estatutos e os juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Podem sentar. Nós estamos vendo, em nossa escola bíblica, sobre a última era da igreja, Laodiceia. E isto é um grande mistério, uma coisa oculta para muitos. E eu estive muitos anos, eu queria perguntar isto. Eu criei nesta mensagem em 98. Foi quando eu tive contato com esta mensagem. Até o ano de 98, eu não recordo de ter ouvido uma mensagem, um pregador, não que não haja, porque eu sei que há, mas é a minha história. Nenhum pregador falando acerca da era de Laodiceia. Nós éramos ensinados acerca que estamos nos últimos dias. E os últimos dias são Laodiceia. Mas eu nunca ouvi uma pregação dizendo que o nome desse tempo que estamos vivendo é Laodiceia. Estamos na geração de Laodiceia, ou na era de Laodiceia, ou exatamente qualificar essa nossa geração como aquela última carta mandada àquela sétima igreja da Ásia Menor. Alguém entre nós, nesta manhã, ouviu alguma mensagem parecida? Levante a mão antes desta mensagem. Alguém? Alguma mão se levanta? Nós sabíamos, sendo crentes desde muitos anos, que estamos nos últimos dias, que os sinais estão se cumprindo, mas isto é algo não muito específico, porque a Bíblia foi escrita
para que você compreendesse o que está acontecendo. Deus desejou que você fosse completamente informado do que está para acontecer. Pensem no Egito, quando a praga da morte estava para vir, os primogênitos morreriam. Já notaram que a Bíblia menciona que Moisés foi até os filhos de Israel e falou com eles: olha, virá uma última praga agora. Os primogênitos morrerão. Vocês matem um cordeiro relativo à sua família. Se for muito grande, você junte-se com outra família, mas o cordeiro tem que ser comido todo e o que sobrar tem que ser queimado até o amanhecer, à noite ainda. E é por isso que nós queimamos o pão da ceia, o que sobra, deve ser totalmente consumido ou então queimado. O sangue deste animal, você vai com isopo, você vai melar os umbrais da sua casa, você colocará na sua fachada sangue, o sangue do cordeiro. E o Senhor explicou que, vendo ele o sangue, passará por vós. Mas se não houver sangue nos umbrais, nós sabemos o que vai acontecer. O anjo da morte entraria e mataria o primogênito ali. Ora, naquela noite terrível, os filhos de Abraão sabiam o que estava acontecendo. Imagine que Deus mandasse uma mensagem para eles em código, uma mensagem bem difícil, de maneira que eles tivessem que interpretar profundamente o teor das palavras de Moisés. Se Deus enviasse uma mensagem difícil para Moisés pregar profundamente para os filhos de Israel, eles perderiam seus primogênitos. A mensagem foi simples: coloque sangue na sua porta, nos seus umbrais, porque o anjo da morte passará e se ele não vê o sangue, você morrerá. Qual complicação para entender esta mensagem? Mas os dias modernos nos fazem entender que compreender qual seja a vontade do Senhor em nossos dias é muito complicado. Você tem que estudar outro idioma, no mínimo hebraico. Se você puder estudar também um pouquinho de inglês, vai te ajudar. Você tem então que estudar alguns anos teologia, você tem que se esforçar muito para saber o que Deus quer, para não morrer. Muito bem, para o povo judeu ali no Egito, não era tão complicado. Era. Por que para nós tem que ser complicado? Porque eu tenho que estudar tanto para me salvar e os judeus tinham apenas que colocar sangue nos umbrais. O fato, meus irmãos, é que a salvação continua sendo bem simples, como foi para os judeus ali. Vendo eu sangue, passarei por vós. Se o Senhor Deus ver o sangue sobre você, também passará por você sem lhe matar. Bem simples. Agora, no Egito era um sangue literal. Hoje você não tem o sangue literal, a química literal do sangue de Jesus sobre você. Você tem? Você está debaixo do sangue, quer dizer que você está todo molhado com o santo sangue do Senhor Jesus? É isso? O que é estar debaixo do sangue? O que é que o sangue representa? O sangue representa a vida, nós sabemos disso na Bíblia. Ora, e qual era a vida de Jesus Cristo? Ou a vida que estava no sangue, que movimentava aquele corpo que nós chamamos Jesus Cristo? O que era a vida? Que ele disse que nos daria também vida eterna. O que foi que gerou a vida naquele corpo chamado Jesus? Não foi o Espírito Santo? Deus não é a vida de Jesus Cristo? Não foi ele quem deu a vida a seu filho? Ora, então o que é que nós temos quando temos o sangue de Jesus? Não uma química, mas aquilo que estava na química. O quê? O Espírito Santo. Então, no tempo de Moisés, era sangue.
mas hoje é o Espírito Santo. Quando alguém fala, quando é dito, vendo eu o sangue, passarei por vós, bem, traduzindo isto para os nossos dias, vendo eu o Espírito Santo sobre você, passarei por vós. Vocês estão me entendendo? Não é mais sangue literal. Agora é a vida que está no sangue, que nos marca com o sinal. O irmão Brana pregou a mensagem, o sinal, e falou sobre essas coisas. Não é mais o sangue literal, mas a vida que estava no sangue. Amém? É um símbolo. Então, hoje, para que você não seja condenado, você precisa do Espírito Santo. E onde é que você obtém o Espírito Santo? Na cruz do Calvário. Como? Crendo nela. A obra começa assim. Você crê que Jesus morreu por você e que você é um pecador e morreu para tirar de você essa natureza pecaminosa. Então, desde que você crê, um processo começa a acontecer em você. É como pôr uma água para ferver. E você põe ela no fogão e liga a chama. A água não está borbulhando ainda, mas você está no lugar certo, na cruz. Então, aquilo começa a esquentar, e começa então, aquela sua natureza, tudo em você começa a passar por uma mudança. Até que não sobrará nada de você, e você estará então com o espaço para ser completamente preenchido por Deus em você. O processo é lento. Nós vamos crescendo a cada dia, passo a passo. E não tenha pressa. Você não tem que saber tudo. Contanto que você tenha a sua chaleira em cima do fogão esquentando, você pode ficar tranquilo que você está no caminho. Porque há pessoas que têm níveis de fé diferentes umas das outras. Pessoas que têm experiências diferentes umas das outras. Todavia, se você foi ao Calvário, se você se pôs na presença de Deus, aquilo que você precisa chegará, mais cedo ou mais tarde. Amém? Então, não pode ser complicado o que Deus tem para nós hoje. Vocês acham? Então, como é que o livro de Apocalipse é tão complicado? Tão difícil? Ora, quando você manda uma carta para alguém, primeiramente se você fala muitas línguas, você vai procurar saber que idioma aquela pessoa fala. Se ela fala inglês, você mandará uma carta em inglês. Ora, qual o sentido se você quer comunicar com alguém, você mandar a carta no idioma que a pessoa não domina? Ou a não ser que você queira que alguém mais não leia a carta. E você manda a carta, por exemplo, você quer falar um segredo para mim e não quer que ninguém saiba. Então você anota sabendo que todos nós falamos português, e eu e você falamos também inglês, num exemplo aqui, e você manda uma carta para mim também em inglês. E aí a carta pode circular pela mão de todos aqui. Ninguém vai saber o que o irmão Reginaldo mandou para mim, o segredo que ele quer falar. Mas eu pegarei a carta e lerei em inglês, se eu soubesse, porque eu conheceria aquilo. Ora, Deus quer que nós sejamos informados, e por que então ele escreveu um livro difícil que não pode ser entendido? Eu reprovo essa teoria. Para mim, Deus escreveu um livro que nós podemos entender. Mais precisamente, nós podemos crer nele. Nós podemos lê-lo e saber o que fazer. Porque, a bem da verdade, nós não entenderemos tudo. Mas, no que toca à nossa posição, o que nós temos que fazer para ser salvo, isso não é nenhum mistério, você tem que saber isso nesta manhã. O que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu. Nem falou de batismo, falou? Não. Porque para ser salvo, para ser salvo, Paulo, para ser salvo, crê no Senhor Jesus. Aí o crer representa muitas coisas, não é? Mas a primeira coisa é crer. Você pode ser batizado sem crer em Jesus.
Você pode frequentar a igreja sem crer em Jesus. Então a primeira coisa é crer em Jesus. Aí depois que você creu, tudo que você faz tem valor. Agora, se você faz algo sem fé, não tem valor nenhum. Creem no Senhor Jesus Cristo, primeiramente. É o que nós devemos fazer. Aí você encontra pessoas com toda sorte de doutrinas, mas você nota que ela crê em Jesus, ela respeita Jesus, então você fica satisfeito. Já é um bom começo. Está crendo em Jesus, amando Jesus, do jeito dele lá errado, mas ele não está dizendo que ama, não está dando louvor a Jesus, então está chegando perto. Quem sabe aquela chaleira não está em cima do fogão, esquentando um pouquinho, né? Então devemos começar pelo princípio, crer em Jesus. As outras coisas vêm no tempo oportuno. Agora, se você não crê em Jesus, nem adianta continuar com as outras coisas. Agora, crer em Jesus quer dizer que você vai saber que é verdade o que ele disse. Então, se ele disse que ele e o Pai são um, então você vai entender que só tem um que manda em tudo, que é Jesus. Onde fica o Deus Pai? Aí você vai ter que crer em Jesus no capítulo 14 de João, que disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então quer dizer que o Senhor é a imagem do Pai? Sim, Filipe, é o que eu sou. E aí Paulo vem e logo conclui o assunto, capítulo 1 de Hebreus, que ele é a imagem, a expressa imagem do Deus invisível. Aleluia. Então, não é difícil, não é entender como é que se salva, não é complicado. Saber como todas as coisas e as profecias todas vão se desenrolar, aí requer outro passo. Mas isso não é requisito para que você seja salvo. Para que você seja salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, conhecer muitos mistérios e saber cada doutrina da Bíblia e episódio bíblico, isso é outro assunto. E Satanás conhece muito bem da Bíblia, mas não vai ser salvo. Então não é conhecimento. Está escrito Ezequiel, tem Ezequiel? Tu és mais sábio que Daniel. Falando acerca do diabo. E Daniel é um profeta. E a Bíblia chama Satanás de mais sábio que Daniel. Então, por que procuramos sabedoria? O irmão Brana, o mensageiro desta era de Laodiceia, disse: Eva procurava conhecimento, encontrou a Satanás, o diabo. Mas seguindo aqui, irmãos, então, não tem que ser difícil, não é difícil. Uma carta que fosse escrita para mim deveria ser escrita em meu idioma. Não é assim? Por que se escreveria uma carta em outro idioma? Mas você sabe que vocês casados e vocês que têm um amigo de longas datas, você sabe que você pode conversar com sua esposa e dizer palavras que têm uma conotação que só vocês dois vão entender. Ou um amigo, você tem amigos que falam com você um certo termo que outra pessoa não vai entender. Eu tenho um amigo, e quando eu estava com ele no trabalho, e, por exemplo, e passava um espírito errado, assim, uma pessoa com certo espírito, eu falava assim, por exemplo, você já leu sobre Sodoma e Gomorra? Então, quando eu falava isso, alguma pessoa que passasse não ia entender sobre o que eu estava falando, mas ele entenderia logo que alguém com espírito sodomita passou perto de nós. Estão me entendendo? Eu dizia, e Sodoma e Gomorra? E aí passava alguém mal vestido. Bem, ele sabia do que eu estava dizendo. Eu estava falando da atitude moral daquele homem que passou ali, como os homens de Sodoma e Gomorra. E coisas do gênero e parecidas, né? Eu dizia, quando eu queria falar sobre traição,
sobre alguém que não permaneceu com a palavra, eu chamava, talvez falava, xingava a pessoa de Pedro, ou falava algo assim. E meu amigo logo entendia que eu estava dizendo que alguém negou, que fez como Pedro, né? Negou. Então, eu quero dizer com isso o quê? Mesmo falando o mesmo português, quem não estava ambientado conosco não ia entender a nossa conversa. E eu estava falando o mesmo português que todo mundo. E vou dar outro exemplo. Então, um casal. O irmão Bruna falou sobre isso, dizendo assim, que um marido viajou e a mulher escreve para ele dizendo: ó, querido, eu estou aqui na rede ou no sofá e eu estou pensando em nós. E pode fazer referência, seguir o profeta, estou pensando naquele dia, como foi bom, ou algo assim. Se você pode ler essa carta, você vai ouvir ler a mulher dizendo: aquele dia tão bom em que estávamos aqui, falamos sobre tantas coisas, ou estávamos aqui tão bem. Você não vai entender o que aconteceu naquele dia, porque você não estava lá. Sabe? Ou então dizer: você lembra sobre o que nós falamos? Pois bem, eu estou pensando nisso agora mesmo. Você não vai entender nada, porque você não sabe sobre o que eles falaram naquele dia lá em que a esposa se refere. Vocês me entendem? A Bíblia também é da mesma maneira. Deus fala em sua palavra de coisas que você não pode entender nem compreender, a não ser que você tenha estado lá naqueles dias, ou que você conheça o Senhor. Compreendem? Ele escreve, disse o irmão Brana, nas entrelinhas, e você sabe o que está acontecendo todo o tempo. Mas por que eu estou falando isso aqui, como introdução? É porque Laodiceia é o símbolo dos nossos dias, e o Senhor Deus sabia como esses dias nossos seriam. Então ele tipificou, ele representou esta última geração como Laodiceia, rica, abastada, não tendo falta de nada. E ele então esmiuçou como seria o nosso tempo, para que nós conhecêssemos o que está acontecendo. Aleluia. Para que você não seja enganado. Amém? Eu lembro de uma vez que recebi certo pastor em minha casa e ele gosta de camarão. E ele saiu e ele foi com um irmão foi com certo irmão na feira. E eu teria ido com ele, apenas ele foi com outro irmão na feira. E comprou um saco de camarão seco. E comprou, acho que o quilo do camarão era R$25. Ele comprou por 15. E ele ficou feliz da vida que comprou, em vez de R$25, 15, algo assim, 1 quilo de camarão. E estava todo feliz. E quando eu vi o camarão, eu disse: não, pastor, não é camarão. Isso é pitu. Ele o quê? Ele não sabia a diferença entre camarão e pitu. E comprou o pitu, crente que estava abafando. Eu fiz uma pichincha. Não, comprou pitu. Eu quero dizer, se ele falasse com quem conhece, porque os dois provaram que comprou pituco por camarão, bem aqui na Bahia, deveria ter falado comigo. Está vendo? Deveria ter ido pelo caminho certo. Tem muita gente levando pitu pensando que está levando o verdadeiro evangelho, está me entendendo? Levando gato por lebre e pensando que está no caminho correto. Não está. É preciso de conhecimento, sabe, de Deus para isso. E Deus nos ensinou em sua palavra tudo para não sermos enganados. Este é o assunto do livro de Apocalipse, que condensa tudo isso. Esse é o tema da Bíblia. Eu falava com
pessoa recentemente, e ela dizia assim para mim, eu não tenho vergonha de falar isso não, mas eu conheço quase que 1% da Bíblia só. E ela já é cristã já há alguns anos. Eu disse, a senhora está errada, irmã. A senhora tem que conhecer a Bíblia. E se eu enganasse a senhora agora? E aí eu podia agora, como um bom advogado, sabe enganar um leigo. Mas um bom advogado, não, mais um outro, mas aquele que não é leigo, um advogado não pode enrolá-lo. Não é verdade? Porque sabe, conhece a lei também. Assim é a palavra, a nossa lei. Você deve conhecer o que está escrito na Bíblia. Você saberá quando alguém está te enrolando ou a doutrina falsa está sendo ensinada. Se você conhece a Bíblia. E eu dizia a ela, você deve conhecer a palavra, você deve estudar a Bíblia. Disse, meu marido vive dizendo isso para mim. Ele está caminhando no Evangelho também, mas ela está de alguma forma mais avançada que ele no Evangelho, já decidiu, se ele ainda não fez aquela decisão formal, mas conhece mais a Bíblia do que ela. Eu disse, a senhora está errada. Então ela disse, eu conheço um pouco só da Escritura. Eu disse, olha, comece a ler a Bíblia então, urgentemente. Comece pelo Novo Testamento, leia o todo, disse, até o Apocalipse. No Apocalipse você para, deixa para ler depois. Depois você lê de Mateus até Judas, não é? Os 26 livros do Novo Testamento, fora o Apocalipse. Você volte e comece a ler Gênesis. Então depois você lê o Apocalipse. Faça isto. Porque quando alguém começa a ler, disse o Mombrana, você pega um livro de João e Maria e fala, e João e Maria fizeram isto e tal coisa. Quem é João e Maria? Disse o Mombrana, você tem que ler o começo do livro para saber quem é João e Maria. Vocês estão me entendendo? Você vê que João e Maria foram presos ou correram da bruxa, sei lá. Mas quem é João e Maria? No começo do livro você vai ver quem é João e Maria. Um exemplo simples de interpretação de texto. Como é que nós sabemos o que quer dizer uma mulher enganada? Uma mulher perseguida por um dragão no livro de Apocalipse? O que quer dizer isto? Bom, primeiramente você procura saber o que é o dragão. A serpente, o dragão, a antiga serpente, o diabo. E onde é que conta essa história? Lá no livro de Gênesis. E ele perseguiu a mulher? Certamente. Perseguiu e alcançou e enganou, seduziu a Eva. Então você começa a montar o quadro. Mas o que mais eu encontro é pessoas que não conhecem a Bíblia e não sabem o que está na Escritura. Por isso são facilmente enganadas. Não é assim? Você não encontra isso? Pessoas dizem, não, está escrito na Bíblia, de 1000 passarás, mas a 2000 não chegarás. Ou está escrito, faz por ti que eu te ajudarei. Está escrito isso assim? Não. As pessoas dizem, não conhecem a Bíblia. E alguém pode falar, eu digo isso porque sei que a mensagem está sendo gravada. Talvez você não seja bom de leitura, e você não tem que ser. Você apenas leia. Você não pode ler um capítulo por dia, leia um versículo por dia, mas abra a santa palavra e leia. Sabe? Aquilo vai entrar no seu coração, na sua mente, aquilo vai ficar, sabe? Aquilo vai germinar em você. Por isso, leia a Bíblia sempre. Então, o Espírito Santo vai guiando você, encaixando Bíblia com Bíblia, versículo com versículo, e você vai saber a doutrina, e você vai conhecer. Bom, eu nunca vi esse tipo de coisa na Bíblia, não. Já tenho lido a Bíblia esse tempo todo, nunca li isso. Será que está na Bíblia? Alguém diz tal e tal coisa. Eu vou ver se está mesmo. Está onde? Capítulo tal, versículo tal, do certo livro. Você vai lá e lê na Bíblia. Faça como os bereanos, para saber se aquilo que está dito confirma com a palavra de Deus. É o que deve ser feito. Muito bem. Então, no livro de Apocalipse, ajunta-se os símbolos de toda a Bíblia. Fala de mulher enganada, mulher perseguida, fala de
prostituição, infidelidade, fala de guerra, fala de um homem poderoso. E esse foi lembra? Foram os heróis da antiguidade. Está escrito na Bíblia. E seu reino começou a ser reino. Quem é que tem reino? O primeiro rei da terra foi Nimrod. E seu reino começou. Ora, quem tem reino é rei. Então, quando você ouve o livro de Apocalipse citar de reino, de rei e de poder, de domínio sobre toda a terra, você volta lá no Gênesis e vai encontrar alguém tendo domínio sobre toda a terra. Quem era? Nimrod. E você começa a fazer tudo que foi plantado em Gênesis é colhido em Apocalipse. E Gênesis é a semente. Apocalipse é a revelação da semente. Por isso que o profeta ensinou que o diabo odeia em especial 2 livros. O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Porque o livro de Gênesis diz o que ele fez no começo. E o livro de Apocalipse ensina como ele terminará no final. Então, o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse estão emparelhados, afinados um com o outro. Eu já cheguei a fazer aqui menção disso muitas vezes, como os mesmos símbolos do Gênesis está no Apocalipse. Você tem, primeiramente, uma noiva em Gênesis, uma esposa é Eva. Em Apocalipse você também tem uma esposa, uma noiva. Quem é? A igreja. Em Gênesis você sabe, ela foi enganada, seduzida pela serpente. Quando você olha em Gênesis, em Apocalipse, você também tem uma mulher que foi enganada por Satanás e perseguida. Em Gênesis, você tem uma destruição global, uma destruição em massa, uma catástrofe mundial, o dilúvio, uma destruição global. Em Apocalipse, você também tem uma destruição global através do fogo, do juízo final. Em Gênesis, você tem um homem sendo arrebatado. Em Apocalipse, você também tem o arrebatamento de 2 homens sendo levados, Moisés e Elias, e sem falar da tomada da mulher que foi arrebatada para o deserto, e sem falar do que acontece no final do capítulo do capítulo 3, do 4º selo, onde Deus também leva a sua igreja no arrebatamento. Em Gênesis, você encontra o levantamento de um grande homem, ditador, Nimrod. Em Apocalipse, você tem também o levantamento de um grande homem, a besta, o número de um homem. E assim você segue fazendo isto. Há uma ligação muito íntima entre Gênesis e Apocalipse. E nós temos Laodiceia como uma dessas ligações. Laodiceia, nós já sabemos, é o nome de uma mulher que foi dada uma cidade e finalmente era uma mulher divorciada. Ela separou-se do marido. Ou foi separada, né? Foi rejeitada. Laodiceia. E representando uma cidade rica, uma cidade grega, uma cidade instruída, uma cidade saneada. E naqueles dias, água encanada era um luxo tremendo, e eles tinham isto. Suas águas vinham da montanha, e as águas vinham mornas, em aquedutos que vinham extremamente tecnológica para os seus dias, fabricava lã, uma lã negra, muito pura, vestidos caros. Laodiceia era um lugar bom de morar, uma grande, no sentido da palavra, uma metrópole, porque várias cidades vinham até ela para se reunirem e para seus grandes estádios, seus teatros, sua música. Representa, de fato, um mundo moderno. Recebeu um grande terremoto que a destruiu
e ela se reconstruiu, sem precisar do auxílio oferecido por Roma. Rica sou, de nada tenho falta, Roma. Deixe eu mesmo me reconstruo. Laodiceia. E você sabe, quem tem dinheiro não precisa de favores, precisa? Se diz que onde dinheiro for que não resolver, é porque foi pouco, né? Parece que isso está acontecendo bem em Brasília, nesses dias. Onde dinheiro vai, dinheiro corrompe. E, bom, então Laodiceia era isso. Tinha sua forma de agir. E sabia de tudo. Muito bem. Agora vou direto ao ponto, aos nossos dias. Hoje não tem mais a ver com o sistema político. A parte que nos toca realmente não tem mais a ver com comércio, mas o Senhor Jesus mandou essa carta para os crentes de Laodiceia, porque receberam o mesmo espírito que estava acontecendo na cidade. Como a cidade era rica, eles eram ricos de conhecimento. Como eles se vestiam de bem, eles também se vestiam bem e tinham uma boa presença. E alegavam também que não tinham falta de nada. Espiritualmente estavam 100%. Mas a palavra para eles, diz que eles são pobres, miseráveis, cegos e nus. Quer dizer, são loucos. Alguém que está nu e não sabe é maluco. Era a condição espiritual, que era igual à condição natural das pessoas. E eu vou dar a vocês uma regra. Vocês não estão vendo o que acontece com as pessoas? Se vocês têm dado uma olhada para a parte da política do nosso país, e você não tem como ignorar certas coisas? Pois bem, eu afirmo que é exatamente como acontece com os juízes e políticos, acontece nas igrejas. Os mesmos quadros. Exatamente igual. Malaquias, por favor. 2, 7 e 8. Veja, não é isto. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. A lei, nós temos uma lei também no país, que deve estar na boca e na caneta de quem? Do sacerdote, não, do juiz, ou dos juízes, ou dos políticos, dos governantes. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Não é igualzinho ou não é? Você podia levantar a sua mão? É assim? Está igual? Pois bem, o que acontece? O que acontece no mundo natural, acontece no mundo espiritual. Então você pode ver que alguém que devia guardar a lei se corrompe. No caso de Laodiceia, eles não eram ricos e mornos e cheios e abastados e não tinham nada e não tinham falta de nada? Pois bem, espiritualmente, a igreja de Laodiceia também tinha esse mesmo defeito. Se sentia bem vestida e que não tinha falta de nada. Mas ela logo recebeu seu terremoto e viu que ela precisa de Deus. Porque nada do que você tenha, que você construiu com suas mãos, pode permanecer. Mas aquilo que Deus deu a você, e você tem em você, aquilo então fica com você. Porque o que é que pode ser? O que é seu que pode ser roubado? Pense aí. Se é seu, como é que alguém tirou de você? Alguém tira o braço de você? Aí tudo bem, né? Mas o que é seu realmente, fica com você. Você leva
daqui e te acompanha todos os dias. Nenhum bem adquirido pode ser seu, de fato. Ele é seu para seu uso, para sua manutenção. Ele vai envelhecer, vai ser trocado. Está em suas mãos, emprestado. Mas o que você tem, você guarda em você. Amém? É sua profissão? Ora, um bom profissional, ele pode ter tudo certinho, daqui a pouco perde tudo, mas se ele é um bom profissional, ele constrói tudo de novo. Aleluia. Porque Deus é com ele, Deus deu esse dom a ele e ele pode reconstruir. Então, fiquem tranquilos que tudo que é de vocês é de vocês. Satanás não pode tirar, porque Deus deu isso a você. Siga trabalhando, servindo a Deus com alegria, e você terá dias bons, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas Laodiceia estava influenciada pelo mundo. Há outro caso. Como Laodiceia é um povo cheio de direitos, eles passam a olhar muito para o direito que o César dá a ela. Está entendendo? E isso daí vem a corrupção. Jesus Cristo não usou de nenhum direito para com o César, para com Pôncio Pilatos. Ele não procurou por nenhum caminho ser ajudado pelos romanos. Jesus disse: nenhum poder teria sobre mim se do alto não fosse dado. Mas os laodiceianos estão cheios de direitos e consultam aquilo e querem ser pessoas na sociedade com seus direitos civis, querem estar instruídos e querem entrar na política, querem fazer leis e se terarem telas. Por quê? Querem ser como o mundo. Laodiceia. E ainda podem dizer, é meu direito, porque até Paulo fez isso, eu sou cidadão romano. Está entendendo? Como se Paulo vivesse metido com Roma. Paulo usou tudo que tinha para o evangelho, inclusive o direito dele romano. Laodiceia, ela é estritamente influenciada pelo mundo corrente, pelo mundo secular. Laodiceia, a igreja de Laodiceia. E não é o caso esta manhã, as igrejas não estão sendo influenciadas pelo mundo natural. Cantam as músicas do mundo natural, se vestem como o mundo natural, têm os seus clubes como o mundo natural, têm o seu entretenimento como o mundo natural. Vivem como todos vivem, só que numa versão gospel. É que nem a cerveja com álcool e a cerveja sem álcool. Os descrentes bebem a cerveja com álcool e os descrentes bebem a cerveja sem álcool. Os crentes bebem cerveja sem álcool. Ora, como disse certo pastor, quer dizer, se essa cerveja não tem álcool, você é legalista? Que prega que não pode beber cerveja sem álcool? Ah, então disse o pastor, quer dizer, se tirar a nicotina do cigarro, você também fuma? E checkmate. Isso mostra que ele tem um espírito em si. Aquele espírito de fumar, de beber. E por que alguém faria isso? Porque não tem o Espírito Santo, não tem o sinal. A morte entrará em seu lar. Mostra que Laodiceia é uma igreja mundana. Mundana. Agora, não estamos no mundo, pastor? O que vamos fazer no mundo? Vamos procurar viver uma vida neste mundo, uma vida piedosa, uma vida que honre ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos necessidades como seres humanos e nós precisamos de distração, de passatempo, precisamos. Mas a Bíblia é clara quando diz que o que vocês fazem do vosso passatempo e para o que vocês escancaram as suas bocas, o que vocês estão olhando? Porque quando você para se distrair, o diabo vem e te pega. O diabo pega você quando você está na sua hora de lazer, quando você está descontraindo. Por isso, vigiem sempre e procurem fazer do seu passatempo alguma coisa que honre a Deus. Amém? A coisa sadia. Aí você diz, pastor, quer dizer que eu não posso ir ao cinema? É pecado, pastor, ir para o cinema? Eu nunca li isso na Bíblia. Alguém já leu? É pecado ir para o cinema.
É pecado ir para o teatro. Já leu isso na Bíblia? Não está assim na Bíblia. O irmão Brana foi para o cinema. Foi. Ele foi para o cinema assistir Os 10 Mandamentos, aquele filme de 3 horas. Qual era o nome do homem, Álvaro? O nome do escritor do homem? Sharon. Celso de Miles. Cecil. Celso alguma coisa. Aquele filme de Moisés bem antigo. Ele diz, eu gostaria que eles fizessem um filme das eras da igreja. E, bem, nós temos muitos filmes da era da igreja. Sabe? E é pecado ver... Não, não é pecado. Mas você não se sente condenado indo no cinema, não? Para ver o que lá? O incrível Hulk. Muito bem. Um diabo verde que quebra tudo. Muito bem. Vai ver. Depois você fica todo quebrado aí, depois, onde é que foi que eu me quebrei? Foi lá com o Hulk, te quebrou todinho lá. Vou ver um filme de criança, tudo bem. Shurek, aquele demônio. Vai ver o quê? Não, vou ver um filme de guerra. Tudo bem. Você gosta de tiroteio, né? De bala. Você vai ter bala em sua casa também, na sua rua, em tudo. Você pensa, faça assim, você levaria Jesus para o seu passatempo? Você acha que Jesus te acompanharia para o cinema? Eu falo isso aqui para quem está me vendo na internet. Ele iria para você no cinema? Ver o quê? Ele ia ver o Batman com você, o príncipe das trevas. O Batman, um morcegão que anda de noite, nas trevas. Você acha que ele iria curtir isso com você, jovem? Eu acho que não. Mas eu quero diversão. Tudo bem, vamos diversão? Tem um rio ali para a gente passar a nado. Você vai ver sua adrenalina subir na hora. Procure. E aí cabe aos pais, se podem, dar entretenimento aos filhos. Ou então muito trabalho, para não pensar em passear. Pensa só em dormir. E há maneiras... Você pode ser um adolescente, um jovem, sem pecado. Mas o que eu noto é que a cada dia... Ora, se acabarem os shopping centers do Brasil, vai ter muito crente chorando por aí. Porque acabou, caiu a grande Babilônia, agora não posso nem mais ir para o cinema. Por quê? Porque eles aprenderam esse gosto. E você pergunta, pastor, isso é pecado? Pecado é tudo aquilo que não é de fé. Eu não posso dizer que é pecado. Agora, você está perdendo o seu tempo. E eu sei que você vai sozinho. Jesus não vai fazer essas coisas com você. E você acaba vendo que você perdeu tempo com tanta coisa que não era importante. Agora, se você receber o Espírito Santo, bom, vá com ele para qualquer lugar. Vá com ele para qualquer lugar. Ele vai te conduzir. Ele vai te guardar. Agora, sem ele, não vá para canto nenhum. Procure primeiro o Espírito Santo e depois você procure se divertir. Primeiro faça a sua lição. Faça o seu dever. Tenha o Espírito Santo. E ele vai te conduzir. E tudo que você precisa para viver, ele te concederá. Porque assim, o irmão Brana falou assim, e eu quero tratar com a mesma regra. Não condene o pecador. Se você vê alguém comendo na lata de lixo, não condene, diga, oh, que porco, que homem sujo. Não, ele está comendo na lata de lixo porque ele está com fome. Agora, se ele tiver um restaurante limpinho para ele comer, e ele prefere comer numa lata de lixo, então você condene aquela natureza, e é o pecado ali. Disse, o povo está comendo qualquer coisa, disse o irmão Brana, em latas de lixo denominacionais, porque não encontraram a comida boa do Senhor Jesus Cristo. Então, se tem algum jovem indo para o cinema se divertir naquela lata de lixo, é porque não encontrou a boa comida. O que nós devemos fazer, então, com nossos jovens? Dar a eles a boa comida. Eles vão deixar de comer de desejar. Está entendendo? Aquela comida ruim. Vão deixar de desejar aquela comida ruim, porque tem comida boa. O fato é esse. Agora, o problema, sabe qual é? É que em muitos casos nós somos hipócritas. Viemos de denominações, fizemos tudo de errado, sabe? Fizemos tudo.
enchemos o copo das bobagens até a borda e bebemos tudinho. Agora, para nossos filhos, nós posamos de santarrão. Você não faz isso, não faz, não faz, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você teria coragem de dizer ao seu filho, à sua filha, o que é que você fez? Agora, botar regras duras para os filhos? Pode. Você quer ir para o cinema? Desviado. Você é um desviado. E você não foi não, mamãe? Papai, você foi? Fui, conheço tudo ali, ó. De 90 para trás, não tem um filme que eu não assisti. Sei de tudo, dos heróis. Pai, eu não posso ver um heróizinho, não, não posso ver nenhum. Não, porque você é crente. Você é da mensagem. Não, desculpe a minha português claro, não cola essa teoria com jovem, não. Sabe, você tem que ensinar que não presta. Nós temos uma mensagem, mas parece que os jovens da mensagem hoje viraram todos batistas. Os batistas da década de 80 e 90 são jovens da mensagem de hoje. Meio mundanos. Só faltam ir para a praia de biquíni de biquíni não vão, de sunga não vão, mas já vão de short e sem camisa. Tá tudo igual. A perversão entrou. E você chegue neles e fale. Eles vão dizer, eu creio na mensagem do profeta. E você é pastor, você é legalista. Certo homem chegou para mim e disse, você quer uma bermuda? A gente vai lá no lugar da água. Eu disse, não, eu sou crente, não uso não. Brinquei. Ele disse, eu sou crente e uso. Pastor. Um velho pastor. Velho. E ele bota a bermudinha e bate, aqui nossa linguagem da Bahia, e bate o baba, né? Joga bola com os moleques da igreja. O que tem isso? Tudo bem. E bota aquela bermudinha dele, aí joga bola com o povo. Tá muito bem, né? Eu acho que está mal. Laodiceia. Porque não tem uma experiência com o Espírito Santo. Não tem. Agora, na hora do louvor, você vê eles louvando, pulando e dançando. E aquela maravilha. Mas você vê que isso não protege os jovens do diabo que está querendo matar cada um de nós. Por isso, nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. E não ensina desde pequeno. Quando cresce, ele tem desejo por aquelas coisas. E aí você vai tirar aquele desejo com vara? Não vai. Não vai. Você não tira com vara. Você deve ensinar. Você deve ensinar. E quando ele crescer, ele vai dizer, papai disse que não é bom, e não é bom não, porque papai sabe o que está dizendo. Nunca quis isso. Fazer isso não presta. Papai disse não presta, vô. Ou então, esse que já fez não era bom não. Então, não é bom você fazer. Mas o fato é esse. Então agem com muita dureza com os jovens. Isso acaba que os jovens simplesmente desviam. É isto. E eu não creio nisso. Isso é legalismo. Você deve ensinar. Ao jovem, ensinar. E jovem é um bichinho diferente, você tem que ter paciência com ele. Mas ele aprende. E, muito bem, e você não pode corrigir, porque todos são ricos. Eu conheço meus direitos. Eu sou salvo pela graça. Muito bem. Então você fica sendo salvo. Imagina alguém se afogando, dizendo, eu sou salvo pela graça. E a graça vem, pega ele, coloca em cima do barco, e ele diz, eu sou salvo pela graça, e pula de novo na água. Eu sou salvo. Você é o quê, rapaz? Eu sou salvo pela... E morrendo aí, afogado? Espera aí, a graça, faz favor, a graça vem, pega ele da água, bota no barco. E diz, aleluia, eu sou salvo pela graça, e pula de novo na água. E se afogando, eu sou salvo. O quê, rapaz? Sou salvo pela graça. E morrendo aí. Se você é salvo pela graça, você está vivendo em Jesus Cristo. É conversa fiada. Está vendo como um advogado do diabo pode torcer as coisas? Você é salvo pela graça, sim. E cadê a salvação sua? A salvação do pecado, a salvação da bebida, a salvação contra o cigarro, contra o adultério, cadê? A salvação contra o pecado. Você diz que é salvo pela graça e é salvo do quê? Da condenação do inferno pelo pecado. Parece que a salvação pela graça
Parece ser um salvo-conduto, um direito de você pecar e não ser condenado. É isso, é. Salvação pela graça quer dizer, peque à vontade que você vai ser salvo. É isso, é injustiça. Um foro privilegiado, estão em moda agora. Você pode fazer o que você quiser, enquanto tiver o foro privilegiado da graça, você peque à vontade que você não vai ser condenado, não. Está entendendo? Não entendo isso. Como é que prega? Então, se é pela graça que é salvo, acabou. Para que pregar o evangelho? Jesus vai salvar todo mundo, porque todo mundo ama Jesus, todo mundo quer Jesus. Então, para que evangelho? Para que tanta gente morreu, se hoje é de qualquer jeito? Pois bem, meus irmãos, eu creio em sermos sinceros, em ensinar nossos filhos e ensinar as pessoas que deve haver uma mudança. Senão, elas vão morrer. O mal vai vir. Sabe essas pragas? Primeiramente, Deus seja louvado, engrandecido pela vitória que eu tenho tido em ter saúde, e eu sei que você também diz a mesma coisa. Primeiramente ele, é claro. Mas você vê tanta gente gripada, morrendo aí disso. Por quê? Se alimenta mal, sabe? Vive comendo macarrão e sei lá o que mais. E hambúrguer. Não come salada, não come verdura, só come o quê? Macarrão, sei lá o que come. Nesse miojo. E aí, qualquer gripe, quando vem o carnaval, tá morrendo aí. Porque vem a gripe, não sei qual vai ser a próxima, né? Mas vai ver a gripe aí, tudo morrendo de gripe, de tudo virose, tá morrendo. Por quê? Se alimenta mal. Então, o evangelho nos dá alimento para não sofrermos essas coisas que esse povo sofre por aí. Para vivermos. Para termos uma vida correta, para termos um emprego correto, para termos um lar correto, para termos uma família correta. O alimento é dado para isto. Mas eles não querem. Querem viver de maneira... Acho que dá tudo certo, estou me divertindo. Diversão não dá o Espírito Santo, não. E é só o Espírito Santo que nos protege, que é o sangue de Jesus, está entendendo? O sangue de Jesus não é um líquido, não. Não tem valor apenas por ser líquido, não é aquele líquido, não. Aquele líquido representa a vida que estava no sangue. E a vida que estava no sangue de Jesus é o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, nós temos a vida e nos nutrimos das bênçãos da cruz. É pelo Espírito Santo. E nós somos ensinados, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Então devemos zelar pelo Espírito Santo em tudo que fazemos. Mas Laodiceia, ela é como o mundo. E o Senhor Deus nos ensinou como seria. Ela teria tudo. Tudo o quê, pastor? Teria, primeiramente, dinheiro. Ela teria condições para manter-se organizada. Ela teria músicos, pregadores, muitos irmãos bem vestidos. Ela seria abastada, mas seria morna. Essa condição nos leva a pensar em uma situação na Bíblia. Vocês lembram que houveram 5 personagens que reconstruíram o templo e restabeleceram a adoração depois que Babilônia veio e acabou com tudo? Vocês lembram? 5 personagens. Eu vou começar. Esdras, Neemias e mais 3 profetas. Zacarias, Ageu e Malaquias. Esses 5 personagens, e nós podíamos acrescentar Esther, a rainha. Mas esses ofícios aqui estavam imbuídos de quê? De restaurar a adoração. Não é isso? Eu já preguei sobre isso. E um deles era Malaquias. E Malaquias alguém diz que é um nome especial de alguém ou apenas um título que representa o meu mensageiro. O nome Malaquias quer dizer o mensageiro, e não seria o nome de alguém especial. Mas não importa agora. O fato é que Malaquias é um mensageiro. Esse mensageiro foi mandado para quem? Para aquela igreja que havia sido destruída por Roma, por Babilônia,
e que agora havia misturado a semente, vocês lembram? Que tinha até judeu que deu seu filho para casar com mulher estrangeira, e finalmente era sacerdote ali, e até a língua do povo judeu estava se perdendo. Até o sacerdote casou com mulher estrangeira. Então aí o negócio da devassa foi grande. O problema foi enorme. Então veio Neemias, bateu em gente, irmão Reginaldo, puxou barba de gente, e o negócio foi duro. E limpou tudo ali, e reconstruiu o templo, e graças a Deus. Muito bem. Quando está tudo de novo em paz, tudo reconstruído, o povo aí faz o quê? Amorna. E começa a dar a Deus o coxo, o cego, o aleijado. Começa a roubar a Deus nos dízimos, nas ofertas. O fato é o seguinte, começam a desprezar a casa. Então vem Malaquias aí de novo, pancada em cima do povo. Por que fizeram isto? Quer dizer, eles estavam agora o quê? Estavam agora ricos, mas desviados da palavra de Deus. Estavam com a lei de novo, estavam com o sacerdote de novo, mas ficaram de novo adormecidos em sua vontade de servir a Deus. Sabe? Que canseira é servir a Deus. É Malaquias que fala isso. 2:17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Desculpe, ainda não é isto, mas cadê? Que canseira. Perdi o texto, desculpem. Fico devendo. Mas eles estavam cansados de servir a Deus. Eles faziam as coisas por obrigação. Enfadonho. Deus, então, se entristeceu com o povo e mandou o profeta Malaquias pregar duramente contra eles. Não é o caso... outro detalhe interessante. Por que houve necessidade de uma reconstrução do templo? Porque a Babilônia destruiu, não foi? Muito bem. Sabem de uma coisa? A diferença entre Babilônia e Jesus Cristo são cerca de 600 anos. Não é interessante que nós tivemos uma Babilônia, um sistema religioso que mandou no mundo, não faz nem 600 anos? E aí nós saímos de lá através do chamado protestantismo? E depois, então, Deus mandou mensageiros, não 5, mas 7, restaurar tudo. E um desses profetas, ou esses mensageiros, era um profeta. Para aqueles, todos, 2 não eram profetas, aqui no Velho Testamento, mas em nossos dias, 1 era profeta. 2 eram profetas, ao contrário, 5 eram mensageiros. A mesma distância entre Jesus e Babilônia nós temos entre nós e o romanismo, que é Babilônia, vocês sabem. E não é interessante também que foi destruído o templo? O evangelho verdadeiro não tem um templo. O que foi destruído foi a doutrina. E nós temos começado a reconstruir essa doutrina faz mais de 500 anos, desde que saímos do catolicismo. Mas ainda não chegamos no perfeito. Porque toda vez que começamos a melhorar, nós caímos na mesma velha doutrina denominacional. Nos organizamos e morremos. Não foi assim Lutero? Lutero saiu bem, mas o que ele é hoje? Uma denominação. Wesley saiu bem, mas o que ele é hoje? Uma denominação metodista. Os pentecostais, então, saíram como anúncio do que seria. E o que eles viraram também? Viraram também uma denominação. Formais e frios também. Então, de novo, se apresenta a nossa oportunidade de sermos a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo.
E o que está acontecendo? A mesma velha mornidão que diz, nós somos todos salvos pela graça, tomou lugar. E você vê os crentes chamados dessa mensagem se enveredando e fazendo aquelas mesmas velhas coisas dos batistas, dos assembleanos. E algumas vezes, e acho que sim, muito pior, porque nós sabemos mais. É como se um juiz cometesse um delito. Ora, um leigo comete um crime e, bem, ele está errado, ele tem que conhecer a lei. Tudo bem. Mas e um juiz? Ele se enganou? Não. Um juiz não se engana. Um juiz faz prevaricação. Sabe o que é prevaricar? É o mesmo que adulterar. É você ter uma função e não cumprir aquela função e você saber que tem que fazer aquilo. É que nem um médico que sabe que tem que dar socorro e não dar um socorro, sendo ele um médico no hospital e nega-se a dar socorro. O que é isso? Prevaricação. Nós, chamados na mensagem, somos mais que pecadores, somos prevaricadores, se não fizermos aquilo que está escrito para nós. Porque nós sabemos, porque Deus enviou para nós um profeta, um mensageiro, para nos lembrar o nosso caso, o que devíamos fazer. Mas muitos não quiseram ouvir. E alguns até se alegam saber mais do que ele e dar interpretação ao que ele não interpretou. Sabe, eu sei o que tenho que fazer, eu tenho que crer no Senhor Jesus e vou ser salvo eu e a minha casa. E isso, eu sei que eu tenho que ser um bom membro, um bom pastor, um bom marido, um bom filho, um bom pai. Assim, servindo a Deus primeiramente e servindo a meus irmãos, que eu devo considerar meu irmão melhor do que eu e servir e ajudar, ser honesto, ser bom, procurar ser sal da terra, luz do mundo, e assim eu estou trilhando para o céu. Mas parece que alguém que é da mensagem pode chutar o balde. Eu sou de carne e osso. E pode começar a dizer, eu fiz mesmo porque a graça me salvou, e falei mesmo, e falo o que eu quero mesmo, porque eu sou salvo pela graça, não sou mentiroso, não sou hipócrita, não. Você é grosso e desobediente. Você externa tudo que você sabe falar, né? Você tem no seu coração, você fala, né? Você acha que pode falar tudo o que você pode falar? Pois, você acha, né? Pois se alguma vez você estiver diante de um juiz, você não fale tudo que você quer falar, não. Você pode ser preso. Agora, diante do seu pai, aí eu falo que... tá. É porque a lei que prenderia você por falar mal com seu pai não é da terra, não, é do céu. Você vai pagar pelo desaforo que você dá a seu pai, à sua mãe, à sua mulher, ao seu marido, ao seu pastor, ao seu irmão, ao ancião. Eu falo o que eu... Você fala? Muito bem. Então você acha que pode falar o que você quer falar e fica por isso mesmo? Não fica. Porque suas obras colam em você, que nem visgo de jaca. E não tem gordura que tire, não. Você sai daqui com seus erros colados em você, a não ser que você tenha o Espírito Santo. Na mensagem, um sinal. Porque Laodiceia diz que é rica. Como é que pode ser rica se não tem o Espírito Santo? Na mensagem, um sinal, o profeta diz uma das coisas mais importantes que eu já li. Disse que se você não tiver o sinal, o Espírito Santo, os seus pecados te encontrarão. Está entendendo? Eu tenho 39 anos. Cometi muitos pecados na minha vida. E são pecados meus. E eu devo aqueles pecados. A não ser que eu tenha sido perdoado e tenha sido lavado pelo sangue de Jesus. Que você sabe que é o Espírito Santo. Pois bem, se eu não tiver o Espírito Santo, os meus pecados me encontrarão todos. Como é que ele sai de mim? O Espírito Santo faz eles caírem. E não podem mais grudar em mim. O diabo até vai dizer, você fez isso, você mentiu, aí joga o pedaço do visgo em mim. Aí bate, não, mas eu me arrependi. E me arrependi mesmo que Deus me deu o Espírito Santo, então o negócio cai.
Você está me entendendo? Por isso, se você for comer uma jaca, primeiramente você coloque óleo na sua boca. Aí você não fica, ou nas suas mãos, né? Acho que você já faz isso. Você não tem nenhum vício em você, então. Da mesma forma, quando você tem o Espírito Santo, você passa pelo mundo e não o diabo vem sobre você com tentações para que você peque, mas aquilo toca em você e cai. Você é tentado. O que é ser tentado? O que é ser tentado? É você colocar uma carniça próximo de uma pomba, aí a pomba passa indo para a igreja com a biblinha dela, e olha para a carniça e diz, Senhor, obrigado porque eu fui tentado. O diabo tentaria uma pomba com uma carniça? Não. Agora, fosse um urubu, você sabe, uma carniça. Como é que o diabo tenta uma pomba? Ele pega um milho, fura ele, bota um cordão e deixa lá perto dos milho, em um montinho de milho. Aí vem a pombinha com sua biblinha indo para a igreja, e ela olha para lá, um montinho de milho. Senhor, a minha vitória, Senhor, aquele montinho de milho ali, indo para a igreja. Está vendo? A pombinha foi tentada pelo milho. Agora ela deve dizer, não, meu milho está lá na igreja. Esse aqui, no caminho, até parece bom, mas não está na igreja de Jesus. Tá bem no cinema esse milhozinho, vai ser tão engraçado aquilo. Não, é melhor eu ir para a igreja e deixa aquilo lá. Ela foi tentada, ela considerou comer aquele milho. Isso é tentação. Tocou nela, mas caiu. Por isso nós podemos ser tentados, mas não dar lugar ao diabo. O Espírito Santo faz com que aquela tentação desgrude de você. Vocês estão me entendendo? Mas se você diz, eu sou rica, eu tenho tudo, eu sou rico, eu conheço... Não é o quanto você conhece, é o quanto você tem do Espírito Santo. Mas parece que hoje em dia o conhecimento tomou o lugar do Espírito Santo. E aí você vê gente, seu de conversa, mas não tem neles o bom cheiro de Jesus Cristo. E alegam ter o Espírito Santo. São ricas, mas dizem que são ricas, ou rico, ou dizem que é rico, mas é pobre. Como diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É isto. Que Deus nos ajude, irmãos. Ele prometeu que enviaria um anjo, e ele tem enviado, para nos despertar desse sono, para nos ensinar. Eu dou muitas graças a Deus por ter ouvido esta mensagem. E com esta mensagem que Deus enviou, você consegue discernir e você aprende o que é do homem, o que é de Deus. Você aprende o caminho de volta, o caminho aqui, é muito parecido, mas é diferente. O profeta diz para você e para mim, é melhor você ter uma doutrina errada com o espírito certo do que uma doutrina certa e um espírito errado. É melhor ser um assembleano com o Espírito Santo do que um desta mensagem sem o Espírito Santo. De qualquer sorte você não é dessa mensagem. Você tem que ter o Espírito Santo. E se você tem o genuíno Espírito Santo, você é dessa mensagem. Não interessa em que igreja você está. Você está no lugar errado. Porque o Espírito Santo ama a palavra de Deus. O Espírito Santo é batizado em nome de Jesus Cristo. Um Espírito Santo, se você diz que tem, se veste com decência, mulher. Um Espírito Santo não quer, sendo uma mulher, estando numa mulher, não quer agir como um homem. E da mesma maneira, o Espírito Santo no homem não o faz agir como uma mulher. O faz agir como um homem e uma mulher exatamente como uma mulher. O Espírito Santo numa pessoa faz ele ser honesto. O Espírito Santo guarda aquele que o hospeda em seu coração do pecado. E se alguém diz que tem o Espírito Santo e só anda em degradação, isso quer dizer que ele não tem o Espírito Santo. Mas muitos ainda alegam e dizem, sou rico, não tenho falta de nada. E é interessante, olha o que eu estou dizendo para os irmãos, Laodiceia, ela tem direito, ela se arvora, sabe? Somos todos iguais. Não somos todos iguais. Perante a lei somos, perante Deus não.
E mesmo aqui na terra, você não pode falar o que você quiser a quem você quiser, não. Você fala por aqui, mas esteja diante de uma autoridade e fale o que você quiser, depois você me explique. Mas nós estamos numa geração de que, por prevaricação, observe o que está acontecendo. Homens que deviam ser honrados são desrespeitados. E quando homens, e todos como eles, também seguem sendo desrespeitados. Nós temos, onde deveria haver respeito por uma autoridade, porque uma faz coisas erradas, todas as autoridades caem em descrédito, mostrando então que nós não temos autoridade, está tudo igual. Vocês compreendem? Todos estão em pecado, todos estão fazendo errado, então não tem não. Não tem não, né? Aí vou dar um exemplo simples. Então a polícia tem coisa errada, a polícia tem, sim, vamos acabar com a polícia então. Não é verdade. Porque alguns erram, todos não erram por causa de alguns. Nós sabemos que a verdade desse mundo é que ele será queimado. E Deus tirará os seus antes. Mas o que quero dizer é que perder o respeito pelas autoridades é algo muito terrível. E hoje estão perdendo o respeito pelos pastores, por aqueles que poderiam indicar o caminho. Sabem a placa que diz, há uma curva perigosa? Você vai na estrada, daqui a pouco tem a placa mostrando o cotovelo. Aí você aí pisa no freio. Sabe quem são as placas na estrada que você vive aqui na terra? Os obreiros de Deus, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores e mestres. Mas se você olha para uma placa e diz, essa placa é mentirosa, ela está dizendo que vai ter um quebra-mola, mas não tem quebra-mola, eu vou ignorar. Aí você viu a placa e você aí acelerou, pula o quebra-mola. Vocês estão me entendendo? Os homens de Deus na terra estão para indicar o caminho. E com tanta mornidão, com tanta coisa errada, as pessoas acabam por desacreditar dos pastores e dos homens de Deus. O que acontece? Elas vão entrar na curva, indo para frente, enquanto deviam pisar no freio e contornar. Que Deus nos ajude, e tanto, não só pastores, mas profetas. Então você mostra um verdadeiro profeta e o mundo não recebe. Por quê? Teve tanto falso. Mas este é o grande caso do Espírito Santo em nossos dias. Ele tem passado por cima de todas essas coisas e escolhido alguns para crer nessa mensagem. E você é um privilegiado por acreditar nessas coisas. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé. Nós teremos comunhão logo mais à noite. Por isso vamos logo encerrar. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, esta lição de escola bíblica sobre Laodiceia, que essas palavras, Senhor, ditas do meu coração para o teu povo, encontrem um bom lugar, Senhor, e que eles não sejam enganados, que nenhum de nós se porte, Pai, como rico, como alguém que não tem falta de nada, Senhor. Pelo contrário, somos pobres e necessitados do Senhor. Nos conserva humildes, porque não há homem diferente de outro homem, não há mulher diferente de uma outra mulher, somos todos pecadores aqui embaixo. Mas há uma estrada para caminharmos, Senhor. Por favor, nos concede a nós, individualmente, cada um de nós, concede a mim, Senhor, caminhar no caminho correto, Senhor. E se alguém cruzar meu caminho em sentido contrário, me ajude a ternamente, como um bom irmão, ensinar o caminho perfeito de volta, Senhor, sabendo que é um privilégio, mesmo eu saber o caminho que vai até o Senhor. E se eu, por algum acaso, tiver um coração orgulhoso, isso mostra que eu não aprendi o caminho, Senhor. Pai, oro por cada irmão presente aqui esta manhã, que tua graça inunde cada coração e que as suas necessidades sejam dadas a cada um deles. Oro que tu nos guarde em teu Espírito Santo, livres do ambiente mundano, da influência desse mundo, desses dias. Nos concede sermos crentes antiquados, Senhor, crentes à moda antiga. Pai,
Abençoe cada irmão que virá à comunhão juntamente conosco esta noite. Traz o teu povo à tua casa, Senhor, e nos dá uma reunião em tua presença, como nos deste esta nesta manhã. E que onde quer que essa mensagem chegue, pela internet ou pelo rádio, por onde for, eu oro, Senhor, que as pessoas sejam salvas e curadas, e que se arrependam dos seus pecados e sejam batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Atos 2:38, como os teus discípulos foram batizados. Pedimos isto, Pai. Nos ajude com a obra evangelística, nos ajude a levar o evangelho mais adiante e nos guarda em Ti mesmo, Senhor. Vem conosco enquanto caminhamos nesse dia, caminhamos por Ti. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Diga a Deus abençoe a seu irmão, vamos em paz.